Voltando aqui então, pessoal, a prof acabou ficando sem bateria no aparelho aqui. Então, voltando a falar sobre o nosso sistema respiratório, só para vocês lembrarem que todos os volumes e capacidades pulmonares, elas vão ser menores nas mulheres. Então, automaticamente, a capacidade de inspiração pulmonar ou o volume de ar dentro do pulmão vai ser sempre menor na mulher do que nos homens, em torno de 20 a 25%. Além do que, todos os volumes e capacidades pulmonares, elas vão ser maiores em pessoas atléticas e com massa corporal maior. Por exemplo, crianças vão ter uma capacidade pulmonar menor, justamente por isso que os ambus, acredito que todo mundo já saiba o que é, né? O reanimador manual, utilizado nas paradas respiratórias, para fazer ventilação por pressão positiva, ou seja, infundir oxigênio e fazer uma boa ventilação para os nossos pacientes em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Na criança e no neonato vão ser bem menores, porque a capacidade de expansão pulmonar deles é menor. Então, se numa parada a gente utilizar um ambu neonatal num adulto, a gente não vai causar nenhum trauma no pulmão desse paciente, mas não vai infundir a quantidade suficiente ou quantidade adequada de ar para o pulmão. Agora, se nós utilizarmos um ambu ou um reanimador manual adulto numa criança ou num neonato, a possibilidade da gente causar um trauma muito significativo no pulmão dessa criança ou desse neonato é enorme, porque a gente vai insuflar no pulmão dele uma capacidade muito maior do que a criança tem. Então, sempre muito cuidado. Se a gente não tiver um ambu neonatal, não tem problema, a gente pode utilizar o adulto com a máscara ao contrário, mas ao invés de apertar totalmente a bolsa, a gente vai apertar uma quantidade quase que insignificante, tá? Mas isso a gente vai retomar depois nas aulas de parada cardiorrespiratória, tá? Só para vocês lembrarem da necessidade das capacidades pulmonares. Outra coisa bem importante para falar para vocês é que uma parte do ar ele nunca vai alcançar as áreas de trocas, que são lá os nossos alvéolos, na parte mais inferior do nosso trato respiratório, na nossa via respiratória. Por quê? Porque uma parte do ar ele vai preencher o nosso nariz, a nossa cavidade nasal, a faringe, a traqueia e os brônquios. Então, esse ar que vai ficar nessa parte da via respiratória não vai chegar aos alvéolos, mas também ao mesmo tempo, na expiração, ele vai ser o primeiro ar que vai sair. Esse espaço é chamado de espaço morto, por isso que se a gente necessitar fazer um cálculo do volume a ser infundido de ar no paciente, a gente vai sempre considerar esse espaço morto junto na capacidade pulmonar, que é cerca de 500 ml. Mas então, teoricamente, até agora, o que parece que tem função é só os nossos brônquios, né? Mas é os nossos alvéolos. Mas é claro que não. Todas as partes e órgãos do nosso trato respiratório têm funções específicas e adequadas que auxiliam na nossa respiração. Então, o ar ele é distribuído nos pulmões através da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, como eu falei já para vocês, né? A dificuldade é manter todas as vias abertas e manter o fluxo de ar. Então, para que evite o colabamento, lembra que eu falei lá do pulmão, que existe o líquido pleural para o pulmão não grudar na pleura? Assim também existe os anéis na nossa traqueia, para que quando a gente
inspirasse o ar, a traqueia não fechasse o diâmetro dela, tá? Então existem esses anéis cartilaginosos que se estendem por todo o diâmetro traqueal, para que esse fluxo, né, fique aberto, né? Assim como nos brônquios e nos bronquíolos também existem os anéis cartilaginosos, tá? Já lá mais na parte interna dos bronquíolos, existem algumas substâncias que são formadas nos próprios pulmões, que são ativadas para produzir constrição bronquilar. As estaminas, que são conhecidas, são liberadas através dos tecidos, principalmente nas reações alérgicas. Então, quando o paciente desenvolve alguma reação alérgica, primeira coisa, o que acontece é a constrição do brônquio. Por isso que pacientes asmáticos, por exemplo, têm dificuldade respiratória. Aí entra a parte do medicamento para controlar, para que o ar consiga novamente passar para chegar até no alvéolo. Outra coisa bem importante para repassar para vocês é que toda a parte respiratória superior ela é ciliada, ou seja, ela tem cílios, microvilosidades ciliosas que a gente muitas vezes não enxerga a olho nu. Por que que existe isso? O ar, automaticamente o ar da nossa atmosfera, ele é poluído, né? Então esses cílios, eles vão reter todas as impurezas que existem no ar, não deixando que esse ar impuro chegue aos nossos pulmões. Além disso, também existe a parte da mucosidade, né, que mantém todo o nosso trato respiratório umidificado. O ar no ambiente ele vai ressecar a nossa via respiratória. Então, além disso, toda a função respiratória, além de ser ciliada para retirar as impurezas do ar, ela também vai umidificar o ar para que ele não agrida nossos pulmões. Deixa eu ver o que mais que é importante passar para vocês. O prof não quer se delongar muito porque é difícil também vocês manter a atenção de vocês, é totalmente diferente do que está aí online, mas aí depois vocês podem voltar nos slides também na hora de vocês responderem as perguntinhas. Se ficar alguma dúvida, vocês podem ler os slides, tá? A função respiratória mais externa, que é a parte do nosso nariz, ela também não tá ali só para enfeitar o nosso rosto, né? Que muitas vezes não enfeita, principalmente o nariz. Mas ela tá também para aquecer o ar, não é simplesmente duas entradas ali de ar, que é a parte externa que exterioriza tanto a expiração quanto a inspiração. A função das nossas narinas, do nosso nariz no geral, as cavidades internas, que são chamadas de conchas e septos nasais, elas vão aquecer o ar, tá? Porque quando é frio, arde tudo a nossa via respiratória, né? Porque o nosso nariz não consegue dar conta de aquecer esse ar. Imagine se além disso ainda não tivesse esse aquecimento, né? O ar também chega umidificado desde o início da nossa narina até chegar lá nos nossos pulmões e então ele é filtrado. A função primária das nossas narinas é fazer a filtração e o aquecimento do ar. Finalmente vamos chegar à oxigenoterapia, que é quando o nosso paciente vai precisar de um aporte de oxigênio, né, que as funções orgânicas dele, do organismo, não estão funcionando adequadamente. Então, o que é a oxigenoterapia? Consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, que visa corrigir a deficiência de oxigênio que esse paciente está tendo ou até uma hipóxia. O que é a hipóxia? Hipóxia é quando há diminuição de oxigênio a nível cerebral. Então, a gente
a função primária sempre vai ser primordial, é não deixar ocorrer a hipóxia cerebral, porque se o nosso cérebro não recebe oxigênio, vai ocorrer a morte celular da parte cerebral, então. O que a gente vai precisar para ofertar oxigênio? Primeiramente, um cilindro de O2, né? Seja ele aquele cilindro portátil, como nessa imagem aqui, né? Um cilindro portátil. Os cilindros maiores, que geralmente também podem ser transportados, mas como eles são mais pesados, tem uma facilidade um pouco maior, uma dificuldade um pouco maior. E ainda tem os oxigênios de parede, que a gente fala, que eles têm toda uma tubulação, onde eles saem num orifício geralmente próximo ao leito do paciente. Além do cilindro de O2, a gente vai precisar de um fluxômetro, que é essa parte aqui, que vocês podem ver, onde vai medir a quantidade de litros por minuto da vazão que nós vamos infundir o O2 no nosso paciente. E o umidificador, que assim como o ar que a gente entra naturalmente por a nossa via respiratória é umidificado, o oxigênio que a gente vai infundir para o nosso paciente, nós também vamos ter que umidificá-lo, senão a gente vai acabar agredindo a via aérea do nosso pacientinho. Aqui a gente consegue verificar um pouquinho melhor o fluxômetro, que é aquela reguinha que através desta válvula aqui, a gente vai conseguir controlar a dosagem de oxigênio que a gente vai ofertar para o nosso paciente. 2 litros, 3 litros, 10 litros em casos mais graves. E o umidificador, onde a gente vai sempre colocar água destilada, mais ou menos até a metade do nível ali, para que não fique muito nem pouco umidificado o ar do nosso paciente. O oxigênio, então, ele é um gás, né, que não tem cheiro, ele é transparente, e ele é um pouquinho mais pesado do que o ar circulante. Então, sempre vai necessitar do fluxômetro e o regulador de pressão para ser liberado, tá? Porque se não tivesse o fluxômetro, a gente nunca saberia qual dosagem de litros por minuto de oxigênio a gente está ofertando para o nosso paciente e poderia causar um trauma no pulmão do paciente por uma pressão muito alta sendo liberado o oxigênio. Quando a gente vai saber que o nosso paciente está precisando de oxigênio? Primeiramente, toda avaliação que a gente vai fazer do paciente, seja numa emergência intra-hospitalar ou extra-hospitalar, a gente vai verificar os sinais respiratórios, mas também o paciente vai estar monitorizado. Através do oxímetro, a gente vai conseguir verificar a quantidade de saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio circulante no organismo do nosso paciente. Obviamente, se essa quantidade estiver baixa, abaixo de 94, que seria o ideal, né, de 94 acima, a gente vai precisar ofertar oxigênio ao paciente. Como eu falei anteriormente para vocês, a função primordial é não deixar o nosso paciente ter hipóxia, ou seja, diminuição de oxigenação a nível cerebral. Quais os sinais de uma hipóxia, então? Nós temos os sinais respiratórios, os cardíacos e os neurológicos. Sinais respiratórios, primeiramente o paciente vai fazer uma taquipneia, tá? O que é uma taquipneia? Respiração acelerada, né? Acima de 20, bem acima de 20. Depois ele vai ter uma respiração laboriosa, o que é? Uma dificuldade respiratória. Esforço intercostal, que é quando ele utiliza aquela musculatura intercostal aqui. Vai ter batimento de asa de nariz. A asa de nariz é essa parte aqui do nariz. Vocês vão ver que quando ele inspirar e expirar, o nariz vai se abrir, as narinas, as asas do nariz vão se abrir. Vai iniciar com cianose de extremidades. O que é cianose? É quando fica arroxeado, né? Tudo que fica arroxeado na pele do paciente a gente vai chamar de cianose. Então, cianose de extremidades vai começar pela ponta dos dedos, da mão, do pé
e depois ele vai passar a ter uma cianose central, tá? Geralmente região da boca. Sinais cardíacos ou cardiológicos. Por que esse paciente primeiro vai fazer uma taquicardia precoce? O nosso sistema de defesa, ele vai automaticamente identificar que há pouco oxigênio circulante no nosso organismo, né? Então, se há pouco oxigênio circulante, pode ser que seja porque o sangue está circulando muito devagar. Automaticamente, o nosso coração vai começar a bombear esse sangue mais rapidamente. Bombeando mais rapidamente, dá a sensação de que vai oxigenar melhor o tecido. Porém, o nosso coração ele vai fadigar, o músculo vai fadigar, tanto pela falta de oxigênio, que ele vai estar, o músculo cardíaco sem oxigênio, ele também não vai conseguir fazer a contração. Ele vai fadigar e vai iniciar uma bradicardia. O que é uma bradicardia? Uma baixa nos batimentos cardíacos, abaixo de 60. Vai seguir para uma hipotensão, ou seja, se o músculo não está recebendo oxigênio, ele não vai mais ter aquela força de contração. Então, vai começar a baixar a pressão arterial do nosso paciente, até ele evoluir por uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Porque aí faltou oxigênio, o paciente entrou em inconsciência e o músculo fadigou tanto que não consegue mais contrair. Além disso, nós temos os sinais neurológicos, vai iniciar com inquietação, paciente um pouco agitado, confuso, aí ele vai seguir para prostração, ou seja, aquele paciente mais quieto, mais abatido, pode evoluir para uma convulsão e aí o coma, que é o estágio mais avançado de uma hipóxia seguido da parada cardíaca. Para reverter isso, infundindo oxigênio, né? Fazendo oxigenoterapia. Quais os métodos, quais as formas que a gente tem de administrar oxigênio no nosso paciente? Primeiramente é a cânula nasal, essa cânula aqui, conhecida também como catéter nasal tipo óculos, vai nas duas narinas no paciente, porém a gente não vai conseguir ofertar 10 litros por minuto de oxigênio numa cânula nasal, num catéter tipo óculos. Geralmente até 3 litros por aí, a média de oxigênio que a gente vai ofertar num catéter nasal. Tem seus prós e seus contras sim, porque aquele paciente no domicílio que já tem uma doença pulmonar crônica, que precisa uso contínuo de O2, ficar direto com máscara é muito difícil. Restringe ele muitas coisas, tanto é que para se alimentar ele vai precisar tirar. Quando ele tirar, vai faltar oxigênio. Então, o catéter ele é bom para isso, para aqueles pacientes que precisam usar ou uma baixa concentração de oxigênio por um curto período na internação ou num atendimento, ou para aqueles pacientes que precisam fazer uso contínuo de oxigênio. Além do catéter nasal tipo óculos, a gente tem o catéter nasal mesmo, que é esse daqui. Geralmente, que ele vai apenas em uma narina, introduzido um pouco mais adentro da narina do paciente. Ele tem mais ou menos a mesma função do catéter nasal tipo óculos. Aqui mais uma imagem do catéter nasal, da cânula nasal. E também é baixa quantidade de oxigênio que a gente pode ofertar. Então, as vantagens da cânula nasal: conforto maior no uso do catéter, né? Uma economia, não necessita ser removido para alimentação, consegue falar sem obstáculos e facilidade de manter bem posicionado a cânula. As desvantagens: não se pode utilizar em pacientes com problemas nos condutos nasais, né, nas narinas. A concentração de O2 inspirada a gente não consegue avaliar, ela ainda pode ser desconsiderada, por quê? Se o paciente tem uma respiração oral, por exemplo, se por mais que você vá lá e fale,
seu fulano, seu João, o senhor tá com um O2 aqui no nariz, o senhor precisa respirar mais pelo nariz. Se o paciente tem aquele costume, por N motivos, de fazer uma respiração oral, a absorção do O2 vai ser quase que insignificante, né? Também é de pouca aceitação nas crianças e não permite fazer nebulização, né? Dificulta bem mais a nebulização. O catéter nasal, que é aquele que eu mostrei para vocês que vai só numa narina, é mais ou menos isso, mais ou menos as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens, tá? Depois vocês podem ler com um pouquinho mais de tempo. Outra forma de administrar oxigênio é com a máscara de Venturi. É um método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio sem considerar a profundidade ou a frequência da respiração. A máscara de Venturi, ela vem com reguladores, que pessoalmente na aula prática eu vou mostrar para vocês, onde a gente consegue controlar a quantidade a porcentagem de O2 ofertada ao paciente. Se a gente quer 25%, 40%, 30%. Geralmente, em casos mais emergenciais, a gente usa o de maior concentração. Além dessa, nós temos as máscaras de aerossóis e as tendas faciais. As tendas geralmente são utilizadas em crianças, né, em bebezinhos, que fica um pouco mais difícil deixar o catéter, ou que precisam de um aporte maior de oxigênio, que fica um pouco mais difícil deixar a máscara. Também são conhecidas como campânulas faciais, tá? É um dispositivo, então, utilizado para ofertar oxigênio, podem ser ajustados também numa concentração variável de 27% a 100%. É a concentração de oxigênio, não é a quantidade de litros por minuto. Uma coisa que é bem importante falar para vocês também, geralmente um paciente que esteja sentindo dispneia, que é falta de ar, né, que apresenta um esforço respiratório leve e que esteja saturando de 88% a 94%, a gente vai sempre iniciar com uma menor quantidade de litros por minuto, porque a gente pode estar infundindo oxigênio adicional ao paciente e isso é tóxico e pode ter efeitos colaterais. Então, sempre a gente vai iniciar geralmente em 2 a 3 litros por minuto. É claro que se a gente estiver avaliando o paciente, ele estiver lá com uma saturação de 70%, 2 ou 3 litros por minuto não vai resolver o problema desse paciente. E muito menos um catéter nasal, tipo óculos ou o catéter nasal de introdução, vai resolver. Então, a gente já vai ter que partir para uma máscara de alta concentração, que é uma máscara com reservatório, ou uma máscara de Venturi, que aí a gente vai avaliar a necessidade do paciente e a quantidade de ofertar da porcentagem de O2 que esse paciente precisa receber, para que a gente não cause um efeito colateral por excesso de oxigênio no sangue, assim como excesso de gás carbônico, de dióxido de carbono circulante no nosso organismo é tóxico e vai causar uma parada cardiorrespiratória. O excesso de oxigênio circulante também vai causar efeitos tóxicos no organismo do nosso paciente. Então, bem importante salientar para vocês, em pacientes portadores de DPOC, o que é doença pulmonar obstrutiva crônica, a administração de altas concentrações de O2 eliminará o estímulo respiratório, a apneia. Vai fazer ressecar a mucosa, também do sistema respiratório, e altas concentrações de O2 por tempo prolongado vão ocasionar alterações pulmonares, outras alterações pulmonares, atelectasias, hemorragias, pode causar um trauma pulmonar no paciente. Altas concentrações de O2 acima de 100% tem uma ação tóxica contra os vasos da retina, determinando fibroplasia retrolenticular.
Pessoal, altas doses de oxigênio são super altamente tóxicas ao paciente. Então, muito cuidado quando vocês vão colocar lá 10 litros por minuto, por exemplo. Não é porque o paciente está saturando 60%, 70% que vocês vão colocar uma máscara de alta concentração e vão colocar 10 litros por minuto. Vocês podem causar danos ainda maiores aos pacientes. Esse caso do DPLC, vou contar uma história para vocês aqui bem rapidinho. Eu fui atender um paciente, chegamos com o SAMU, chegamos no local, o paciente estava saturando 67%. Minto, 81% com O2 em catéter nasal. Muita dificuldade respiratória, uso da musculatura acessória, esforço abdominal. Já estava com taquicardia, taquipneia. De imediato, o que eu fiz? O O2 estava a 2 litros, tirei o catéter nasal tipo óculos, ofertei em máscara de alta concentração, coloquei a 7 litros por minuto e vamos para a ambulância. O paciente fez cianose de extremidade e cianose perioral, assim, ó, em questão de segundos. Menos de 1 minuto ele estava fazendo isso. A saturação dele caiu a 65%, 67%. E não aumentava. Pensei, meu Deus, o que eu fiz? Que dá um branco, dá um gelo, dá tudo na gente, né? Aí eu comecei a investigar a história desse paciente, claro que de forma rápida. Aí a familiar falou que ele era DPOC crônico, já de muitíssima longa data. Aí eu me atentei, tá. Então, obviamente, altas quantidades de O2, alta concentração de O2, vai prejudicar porque o DPOC, porque esses pacientes retêm gás carbônico. Então, quanto mais O2 eu infundir para ele, daqui a pouco mais CO2 vai ser produzido, porém ele não vai conseguir expelir. Então eu reduzi essa quantidade de 7 litros para 3 litros por minuto, mas numa máscara de alta concentração, que aí a absorção foi bem maior e consegui dar uma estabilizada em 88 na saturação dele. Pacientes que possuem doenças pulmonares crônicas geralmente vão saturar um pouquinho menos. Então isso é algo que vocês tenham em mente que é quase que normal, eles sempre vão saturar um pouco menos. Assim como o paciente tabagista, tá? Sempre a saturação dele sempre vai ser um pouquinho menor. Cuidados com o oxigênio e a sua administração. Então, jamais, nunca vocês vão administrar O2 no paciente sem fluxômetro ou sem redutor de pressão, tá? Já falamos anteriormente por quê? Porque a gente vai causar um trauma pulmonar no paciente. Sempre a gente vai colocar o umidificador com água destilada ou esterilizada até o nível indicado, não mais, porque pode ocorrer uma umidificação em excesso. E nunca vamos deixar longos períodos sem umidificador, porque vai ressecar toda a via aérea do nosso paciente. Sempre colocar aviso de não fumar na porta do paciente, né? Oxigênio é um gás, então ele é combustível, né? Então, tudo que gerar faísca, cigarro, enfim, deve se manter longe, tá? Controlar a quantidade de litros por minuto, sempre. A gente sempre vai seguir a prescrição médica, né? Mas se no atendimento pré-hospitalar, numa emergência extra-hospitalar, a gente precisar utilizar oxigênio e não tiver um médico, é nós que vamos decidir, tá? Sempre observar se a máscara ou o catéter tá bem colocado, bem adaptado. Pedir sempre que o paciente respire, inspire bem profundamente e pausadamente, para que ele consiga fazer uma boa absorção desse oxigênio que está sendo ofertado ao paciente. Sempre, né, a gente vai explicar as condutas que a gente vai fazer para o paciente, tanto no paciente extra-hospitalar quanto ao paciente intra-hospitalar, aquele paciente que já está internado, que teve um rebaixamento
na saturação, uma diminuição da saturação, e a gente vai precisar instalar oxigênio, tá? Sempre a gente vai observar, vai palpar e vai avaliar se há uma distensão epigástrica, né? Porque pode ser que a gente esteja infundindo muito oxigênio para o nosso paciente. Vai fazer o revezamento das narinas a cada 8 horas, né? Se ele estiver utilizando aquele catéter nasal unilateral. Por quê? Para não lesionar um lado, acabar lesionando só um lado apenas uma narina, né? Na verdade, o intuito é não lesionar nenhuma narina, né? Por isso que a gente vai fazer esse revezamento. Dá apoio psicológico ao paciente. Muitos pacientes, eles vão ter uma resistência, porque é cômodo, vai sentir um vento, no início um ressecamento ali da narina. A máscara dificulta para falar, alguns falam que é difícil para respirar, até ele se acostumar, né? Então a gente sempre vai conversar e dar esse apoio psicológico ao paciente. Trocar diariamente as cânulas, né, na catéter tipo óculos. Os umidificadores, a gente sempre vai fazer a higienização e trocar o líquido. Os tubos, qualquer equipamento que esteja exposto, a gente sempre vai estar avaliando para ver a função dele, se ele está adequado, tá? Avaliar com frequência as condições do paciente, sinais de hipóxia, sempre cuidado com a hipóxia, ela é muito letal ao paciente. Dar assistência adequada, né, orientar, sempre tentar manter um conforto para esse paciente. Manter a via aérea sempre desobstruída. Por exemplo, lá no trauma, vou pegar um paciente que tá com dificuldade respiratória, tá meio um paciente que tá obnubilado, que é entrando em inconsciência. E eu sei que ele precisa de O2 porque lá no oxímetro tá mostrando que a saturação dele tá baixa, mas eu não fui olhar se tem uma obstrução, por exemplo, por uma dentadura, um paciente idoso, teve uma pré-síncope, ou seja, um pré-desmaio, e a dentadura soltou e acabou obstruindo um pouco a região oral e ele não está conseguindo respirar. Então, sempre eu vou avaliar se a via aérea dele está pérvia, se a via aérea não está obstruída. Um paciente que sofreu um acidente de trânsito, de motocicleta, está lá caído numa vala e eu percebi que esse paciente está com esforço respiratório, está com taquipneia, mas eu não olhei que ele estava sangrando pelo nariz e que estava com coágulos de sangue ou que estava obstruído, ou que ele estava com a cabeça abaixada, muito inclinada e estava obstruindo a via aérea. Então isso é muito importante, tá? Sempre manter os torpeidos do O2 na vertical, ou seja, manter eles de pé, porque obviamente se eu deitar, a quantidade de O2 do fluxômetro pode não estar adequada, porque eu vou mover o mercúrio que vai regular o meu fluxômetro. E sempre vou controlar os sinais vitais, né? No caso ali, para saber da quantidade de oxigenoterapia que a gente vai ofertar. Saturação, principalmente. Verificar a hipotensão ou hipertensão. Taquicardia ou bradicardia. Taquipneia ou bradipneia. E esforço respiratório, dessaturação, abaixo de 94, já é sinal indicativo de uso de O2. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Eu sei que talvez não seja muito fácil para vocês, assim como não é muito fácil para o professor também. Gostaria de estar aí explicando para vocês, tirando as dúvidas de vocês em tempo real. Mas eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me contatar. Estou à disposição de vocês. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e que tenha contribuído para o aprendizado de vocês.